castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus amados. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? O reverendo Wendel pediu para que eu substituísse nessa noite, então nós vamos dar continuidade nas nossas exposições. Em qual livro? 1 João, não é? Hoje nós chegamos ao quarto sermão de uma série de aproximadamente 15 sermões. Você que nos visita, nessa igreja nós temos o hábito de fazer exposições em série, e eu estou com a missão de expor 1 João. E confesso que dos livros que eu já expus tem sido talvez o mais desafiador e confrontador para mim até hoje. Imagino que para os irmãos também tem sido. Tudo isso que nós estamos aprendendo através do nosso irmão, o apóstolo João. Então, hoje nós vamos para 1 João, capítulo 2, versos 7 a 11. Primeiro João, capítulo 2, versos 7 a 11. Mesmo assentados, queridos, mas com coração reverente, sabendo que o que nós vamos ler agora não é um mero texto, não são apenas palavras, é o próprio Deus falando por meio da sua vontade revelada. 1 João, capítulo 2, verso 7, escute com fé o que diz o Sagrado Livro. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia ao seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Até aí, vamos orar mais uma vez, pedir para que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Meu Deus, a Tua palavra está diante de nós, está lida, e agora nós almejamos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra explicada e aplicada. Mas, meu Pai, pessoalmente eu não posso oferecer nada ao Teu povo, senão somente o que vem do Senhor. Essa palavra, meu Pai, precisa da atuação do Teu Santo Espírito em nossos corações, e sabemos que isso não depende de quem prega, mas de quem é o autor desta palavra. Por isso pedimos, meu Pai, nos ajude a compreendê-la com exatidão, ajude para que os nossos corações sejam confrontados, mas também consolados pelas verdades do Espírito de Jesus. Abençoa-nos nessa noite e faz o Teu reino avançar. É o que te pedimos no nome de Cristo. Amém. Se você gosta de literatura ou filmes de ficção ou obras desse tipo, talvez você já tenha assistido ou se lembre de uma das cenas mais marcantes de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Se você não conhece esse livro, não assistiu esse filme também, não tem problema, você vai entender. É um momento chamado de Batalha no Abismo de Helm, quando um rei chamado Theoden e seus homens, eles estão encurralados no meio de uma fortaleza. Eles passam a noite inteira lutando, eles estão exaustos, eles estão feridos, eles estão vendo as suas defesas caírem pouco a pouco, o inimigo é numeroso demais, o inimigo é forte demais, e a cada instante brota no coração daqueles homens a sensação de que a derrota é inevitável. Tudo isso porque a cena que nós presenciamos, assistindo ou lendo, ela é carregada de escuridão. Não apenas escuridão da noite, mas aquele tipo de escuridão que quando entra no coração parece que não tem mais saída para as coisas. Eles estão num vale, não do Jatobá, mas eles estão cercados, sem perspectiva clara de vitória. E naquele momento, o que resta não é um plano genial, não é uma estratégia surpreendente. O que resta para eles é aguentar o fim da noite, é resistir, é esperar. É esperar porque existe uma promessa que Gandalf, um outro personagem, ele havia dito antes de partir. Ele diz: ao primeiro sinal do amanhecer, do raiar do dia, dos primeiros raios de sol, olhem para o leste. E isso não era tão somente uma espécie de orientação geográfica, era uma palavra de esperança.
Era o momento em que o sol nasceria, em que por trás das montanhas ao leste se veria muitas luzes e a escuridão se dissiparia. Então a luz rompe na escuridão, o dia amanhece e Gandalf aparece com inúmeros reforços. A mesma batalha que estava no vale da escuridão continua. Os mesmos inimigos estão lá, só que agora existe a presença da luz. Agora há visibilidade, agora há direção, agora a possibilidade de avançar porque eles estão vendo, eles estão enxergando. Aqueles homens que estavam apenas tentando sobreviver, passam agora então, mediante a luz que raiou, a lutar com esperança. A cena segue e, se você quiser saber mais, você assiste ou lê depois. Mas, por mais que ainda seja uma história fictícia, ela retrata algo profundamente verdadeiro sobre a nossa própria condição. Viver sem Deus é viver nessa espécie de noite prolongada, nessa espécie de escuridão. Porque não é que você não faça nada, não é que você esteja parado, mas você está limitado. Sem Deus você não enxerga, você não sabe exatamente para onde ir, você está sem segurança para caminhar. Os atos que você pratica à parte de Deus, irmãos, eles são inúteis. As suas práticas são inócuas, ou seja, elas não surtem efeito. E é exatamente nesse ponto que a carta de João agora começa a nos confrontar com outra verdade. Após aquelas outras inúmeras que nós já aprendemos, ele começa a nos confrontar com outra nova verdade. A luz já começou a brilhar. A noite ela não é mais absoluta. O dia, segundo João, a luz já está raiando. Então, se a luz veio, não faz mais sentido com que eu viva andando como quem está preso na escuridão. Então, somente porque agora, segundo João, é possível ver. Agora é possível andar, agora é possível viver de forma diferente. E é isso que João vai nos mostrar no texto de hoje. Hoje nós vamos aprender, em síntese, o que acontece quando alguém de fato sai das trevas e passa a viver na luz. Hoje nós vamos entender que os que estão na luz crescem em amor. Esse é o resumo. É somente isso. Os que estão na luz crescem em amor. Nós vamos ver isso em duas partes. A primeira delas que eu quero que você se atente é sobre o velho mandamento do amor. Lembre-se que nessa carta, João tem alguns objetivos. Eu tenho insistido nisso com vocês há 4 sermões. João tem alguns objetivos e um deles é mostrar como alguém pode se reconhecer de fato como sendo um filho de Deus e não um filho das trevas. Eu expliquei isso para vocês há 2 semanas atrás. E essa é uma questão muito comum. Muitos cristãos lidam com essa dúvida. Será que eu sou mesmo cristão? Será que eu sou mesmo filho de Deus? Talvez você já tenha se perguntado isso, talvez você já tenha parado, refletido e pensado, será que eu não estou enganando a mim mesmo? Será que eu sou filho de Deus? Na outra semana nós vimos o primeiro teste que João nos apresentou. E agora ele continua trazendo o segundo de 1/3 ou 4 testes que ele vai nos trazer. Um teste que serve para 2 coisas. Para você examinar o seu próprio coração e também para você identificar aqueles que dizem que são de Deus, mas não são. Nós usamos no outro sermão a ideia do DNA, lembra? Nós falamos muito sobre isso, o teste da santidade, o teste do crescimento em conformidade com Cristo como evidência da nova vida. E João agora ele vai apresentar um segundo teste, uma segunda evidência, o teste do amor. E ele começa dizendo algo que é um tanto curioso. Ele diz, olha, eu não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Mas por que isso? Por que enfatizar que esse é um mandamento antigo? Tão somente, queridos, porque o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo não começou no Novo Testamento. Você já percebeu isso? Jesus não está inventando algo novo. Os apóstolos não estão trazendo uma novidade que nunca havia sido revelada de forma alguma. Talvez você tenha, ainda que de uma forma um pouco sutil, talvez no seu coração, você ainda tenha uma visão tanto quanto equivocada do Deus do Antigo Testamento. Algumas pessoas pensam que existe uma espécie de divisão entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Algumas pessoas pensam, e isso é uma heresia bíblica muito forte,
que o Deus do Antigo Testamento, por assim dizer, era um Deus mais duro, mais severo, quase um Deus caprichoso. E não, no Novo Testamento agora vem Jesus, paz e amor, mais terno, mais amoroso. Mas, queridos, isso não é bíblico. Não é que o Jesus do Novo Testamento não seja terno e amoroso, não, mas é porque o Deus do Antigo Testamento também é terno e amoroso. Pensar de forma diferente é uma leitura distorcida, é perigosa, é própria da linha que nós chamamos por aí na teologia de teologia liberal ou liberalismo teológico. A Bíblia nos ensina que o Deus da Escritura, o Deus que se revela por meio da sua criação e também por meio da sua palavra escrita é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre, e que o seu amor sempre esteve presente, e que amá-lo de volta sempre foi uma exigência que Deus fez ao seu povo. Então é isso que João está dizendo, em síntese. Ele está falando, olha, não é um mandamento antigo, amar a Deus e amar... Não é um mandamento novo, perdão, amar a Deus e amar ao próximo. É um mandamento antigo. Quando perguntaram a Jesus no que se resumia a lei, ele responde, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e amar ao próximo como a si mesmo. E muitas vezes a gente pensa que o que Jesus está fazendo é trazendo algo novo, inaugurando. Não, não é. Ouça o que Deuteronômio 6 diz. Você já sabe, quando eu cito textos, você vai lá e anota no rodapé da sua Bíblia para você ler depois. Deuteronômio 6, 4 e 5, anota aí no rodapé, e diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Você está vendo de onde o Senhor Jesus tirou o que nós chamamos de resumo da lei? Da própria lei. O texto que nós lemos agora há pouco juntos na liturgia, o que ele fala? Ele diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. Irmãos, a Bíblia sempre foi sobre isso, o tempo todo, o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso não começou no Novo Testamento, isso não é invenção que veio agora, recentemente, não. João está dizendo, é um princípio antigo, é um princípio desde o início da revelação. O Antigo Testamento, queridos, está repleto, inteirinho, cheio de leis que Deus estabeleceu para garantir coisas desse tipo. Para garantir cuidado, para garantir justiça, para garantir compaixão com os mais vulneráveis. Às vezes a gente acha que isso é coisa moderna, mas não é. Lembre-se disso, amar o estrangeiro, amar o órfão, amar a viúva, proteger aqueles que não têm quem os proteja. Isso não é política pública, não. Isso é mandamento da lei do Senhor. A lei de Deus é cheia dessas instruções concretas que mostram o que é amor na Bíblia. Entenda, na Bíblia, amor nunca foi algo abstrato. Amor bíblico é sempre algo vívido, praticável, visível, quase que palpável. Às vezes nós tratamos essa ideia de amor de forma muito abstrata. A gente fala algumas palavras com uma facilidade extrema. Eu te amo. Você fala para a esposa, fala para a namorada, usa palavras bonitas. Mas quantas vezes isso se traduz em algo concreto? A Escritura, queridos, não permite absolutamente que nós tratemos amor assim. Amor como algo apenas falado. Quando a Bíblia resume, ou quando a lei resume, dizendo amarás o teu próximo como a ti mesmo, ela está falando de algo prático, algo visível, algo vivido no cotidiano. Lembra do que o texto de Levítico diz? Olha, quando você colher a sua lavoura, você ouviu hoje, não colha tudo. Não vá até o final do campo, não recolha cada espiga que caiu. E o que isso significa? Significa que amor na Bíblia é não pegar tudo para si. É abrir mão, é deixar para quem precisa. Você até poderia colher tudo, maximizar o seu lucro, garantir cada grão, mas Deus diz, não faça isso, porque tem gente que precisa. Amor, então, é isso, é você olhar para o que é seu por direito e dizer, eu não vou reter tudo, eu vou deixar algo para o vizinho pobre, para o estrangeiro, para aquele que não tem o que comer. É ação concreta, é ação deliberada, por vontade, é algo visível. Isso, queridos, é amor segundo a Escritura. Você diz que ama o próximo, mas sabe o que significa amar o próximo na prática? Amar o próximo é não mentir para ele,
é não tomar o que é dele, é não agir com falsidade, seja no que você fala, seja no que você faz, até no que você cultiva no seu coração. Isso é muito confrontador. Isso é confrontador para mim enquanto falo. A Bíblia não permite que a gente fique só no campo das palavras. A Bíblia traz a ideia do amor para o chão da vida, para o chão da fábrica. Veja no verso 13, que nós lemos lá em Levítico: não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Olha como isso é concreto. O texto está dizendo: amar o próximo é não exigir do outro mais do que ele pode dar. É não oprimir o fraco, é tratar com justiça aquele que te serve, quem é o seu subalterno, seja em casa, no trabalho, no restaurante, na cidade. É não reter o que é devido, é não atrasar, não diminuir, é não negociar de forma injusta aquilo que não é seu, aquilo que pertence ao outro. Amar, de fato, é reconhecer o valor do serviço prestado e responder com justiça. Isso é amor segundo a Escritura. O verso 14, ainda de Levítico, diz: olha, não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Amar ao próximo é não zombar do fraco, é não tirar proveito de quem está em vulnerabilidade, é não tratar de forma injusta quem está em desvantagem, é não usar a fraqueza do outro como uma espécie de oportunidade de benefício, mas é agir com o temor de Deus quando você vê a vulnerabilidade alheia. O verso 15 diz: olha, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem agradando o grande, mas com justiça julgarás ao teu próximo. Então, o texto está dizendo: amar o próximo é não tratar com parcialidade, é não pender para um lado por conveniência, nem para o outro por pressão. O texto da lei, a lei de Moisés está dizendo: é julgar corretamente, ainda, escute, ainda que isso te custe. Ainda que seja algo contra você. Isso também é amor. Verso 16: não andarás com um mexeriqueiro entre o teu povo, nem atentarás contra a vida do teu próximo. Entenda, preste muita atenção nisso. Amar ao próximo é não assassinar reputações alheias com palavras. É não participar da roda de conversa depois do culto, que vive de expor, diminuir e criticar as pessoas. É preservar o bom nome alheio. É tratar com dignidade a vida e a reputação do outro. Verso 17 diz: não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas o repreenderás, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Amar ao próximo é não guardar amargura, é não alimentar e retroalimentar ressentimentos, é não deixar o seu coração apodrecer por falta de perdão. É tratar sim, é confrontar sim quando necessário, mas sem odiar o teu próximo com rancor. O verso 18 diz: olha, não te vingarás. Então, amar ao próximo é entender que a justiça e a vingança pertencem ao Senhor. É não devolver na mesma moeda, é não buscar ferir de forma... A gente fala, eu vou dar o troco em dobro, mas isso não é bíblico. Não é o que a Escritura diz. Percebe? Percebe que tudo isso, absolutamente tudo isso, se resume naquela famosa frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque, de novo, eu insisto, nós tratamos o amor de forma muito abstrata, mas a Bíblia não. A Bíblia trata o amor de forma profundamente concreta. E o que todas essas ordens têm em comum? O que tudo isso envolve? Envolve que amar ao próximo é agir em favor do próximo. Envolve fazer o bem. Envolve fazer o bem de forma visível, de forma prática. Lembre-se de um texto que eu tenho certeza que você já ouviu, se não você sabe de qual. Está lá em João 3,16. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu algo quentinho e contemplou de longe. É isso? Não. Diz que Deus deu, entregou o seu Filho. O amor de Deus se manifestou não somente num sentimento, mas em uma ação. Ele se moveu, ele agiu em nosso favor, ele entregou aquilo que existe de mais precioso. Entenda, isso é amor. Biblicamente falando, isso é amor. Não um conjunto de sentimentos positivos. Não esse negócio tão somente de sentimentos quentinhos que vão e vêm, não. Hoje eu amo, amanhã não amo mais.
semana que vem eu estou amando de novo. Não. Se amor for isso, então é instável, é passageiro, é fútil. Existem muitas descrições belas de amor. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é estar-se preso por vontade e agir, é amar a quem vence, o vencedor. Basicamente isso. É bonito. Camões escreveu, Renato Russo, Monte Castelo, tem muita coisa bonita sobre o amor. A gente pode usar, a gente deve usar, mas apenas quando isso se traduz de forma concreta. A Bíblia vai dizer que o amor jamais acaba. Você já leu isso, mas por quê? Porque o amor bíblico, e biblicamente orientado, ele não é baseado tão somente em sentimentos. Amor também é baseado em sentimentos, mas amor não é somente uma vontade incontrolável de apertar a pessoa quando você está perto dela. É também. Mas amor não se reduz à atração física ou ao encontro sexual, porque o nosso tempo tenta redefinir as palavras, tenta redefinir o que é amor, mas a Bíblia não. Quando a Bíblia diz ame seu inimigo, está claro que ela não está falando dessas concepções modernas de amor. Porque amar o inimigo não é sentir algo agradável sobre ele. A gente sabe que é difícil. Mas é agir de forma concreta, mesmo quando o seu coração não acompanha esses sentimentos. Observe Levítico novamente, em nenhum ponto, em nenhum momento Deus diz, olha, faça essas coisas que eu estou dizendo se você sentir no seu coração, se você tiver vontade, se o seu coração estiver inclinado a fazer, se você estiver sentindo amor, não. Pelo contrário, ele está dizendo, faça, somente faça, porque isso é amar. A diferença fundamental é, Deus não manda você fazer o bem porque você ama. Ele ensina você a fazer o bem porque fazer o bem é amor. É uma diferença muito, muito sensível. Entenda, segundo a sua regra de fé e prática, aquilo que você diz viver por ela e com ela, a sua regra de fé e prática a respeito do amor diz que amor é uma disposição última de agir para o bem do outro. Grave isso no seu coração. Amor é uma disposição em agir. E é por isso que você pode amar seu inimigo. Porque isso não significa somente ter bons sentimentos por ele, mas fazer o bem a ele mesmo quando você não quer. Porque ele é o seu próximo. Amar é mover-se em direção ao outro, é agir em favor do outro, mesmo a custo pessoal, mesmo quando não é conveniente, mesmo quando não é natural. Às vezes é antinatural mesmo, e sabe por que isso faz sentido? Sabe por que isso é tão contra-intuitivo? Porque isso só faz sentido exatamente porque foi o que Deus fez conosco. A Bíblia nos diz que Cristo morreu por nós, não quando nós éramos amáveis e fáceis de amar, não. Cristo morreu por mim e por você, meu irmão, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, quando nós ainda éramos difíceis, rebeldes e odiosos. Foi ali que Ele nos amou. E mais, foi por meio da cruz que Ele nos reconciliou consigo mesmo. Esse é o padrão de amor bíblico. Um amor que age, um amor que se envolve, um amor que, em última instância, se entrega. Bom, Iago, então peraí. Então você está dizendo que amor não tem nada a ver com sentimento. É isso? A gente sempre aprendeu que amor é sentimento. Então não tem nada a ver? Tem. É claro que tem, de fato tem. Os sentimentos frequentemente acompanham o amor, fazem parte da experiência do amor, mas eles não podem ser a base daquilo que você chama de amor. Entenda, se for apenas assim, o amor vai virar, hora ou outra, algo instável. Você pode amar o inimigo, fazer o bem a ele, mesmo sem achar isso agradável. Mesmo sem isso te trazer imediata satisfação pessoal, mesmo sem sentir vontade, porque isso é o que a Bíblia ordena a fazer. Não é você olhar para o seu coração e perguntar se ele está disposto, mas é fazer o que precisa ser feito. E sabe o que é mais interessante? Curiosamente, à medida que você age, os sentimentos muitas vezes vêm depois. Muitas vezes eles acompanham, mas o amor não depende deles. Esse é o mandamento antigo. É disso que João está falando. Ao mesmo tempo,
Volte os olhos para o texto de João. João diz algo curioso. No verso 7 ele afirma que o mandamento é antigo, mas no verso 8 ele diz outra coisa. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Como assim, antigo e novo ao mesmo tempo? Esse novo mandamento, João está dizendo, não é algo diferente, oposto ao antigo. Não é isso. Não é algo, como algumas pessoas dizem, que substitui o anterior, como isso, se o anterior tivesse errado. Não é. É um aprofundamento. O que João está fazendo aqui para nós é trazendo a plenitude. Ele está mostrando para os crentes lá do tempo dele que estavam lendo isso e para nós, que nós temos agora o cumprimento daquilo que já existia. O Antigo Testamento, nós já falamos isso aqui várias vezes, tinha sombras, tinha as promessas. O Novo Testamento agora ele tem o cumprimento. E quem é o cumprimento? É o próprio Senhor Jesus. Preste atenção. O que João está dizendo é que o mandamento do amor agora é novo, porque veio daquele que o revelou plenamente, completamente. Veja, a expressão que ele diz, olha, aquilo que é verdadeiro nele. João está dizendo, é em Cristo que nós vemos de forma completa o que significa amar. É isso que João está dizendo, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus de todo o coração, isso tudo agora, João está explicando para você, isso se tornou carne, isso se tornou vida na vida das pessoas, isso se tornou concreto na vida de Jesus. Grave no seu coração a ideia de que o amor bíblico é um amor encarnacional. Essa é a verdade. Ou, se você preferir, o amor bíblico é um amor encarnado em Cristo. É esse amor em Cristo que é maior, é mais claro, é mais profundo, é mais belo, ele é maior em extensão. E agora fica evidente para nós que o próximo não é apenas do nosso círculo, da nossa turma, do nosso povo. Lembre-se, por exemplo, da parábola do bom samaritano. O próximo, querido, é quem está diante de você, sendo da sua turminha ou não. É quem está ali para você cuidar. Ele está expandindo isso. Ele está dizendo também que o amor é maior em disposição. Uma coisa é não mentir, uma coisa é não enganar, uma coisa é não falar mal, como a gente viu em Levítico. Outra coisa, expandida, mais clara e mais profunda, é ir até o fim, como Cristo foi. Amar até a morte e morte de cruz. Esse amor que João está dizendo, ele não apenas evita o mal, mas o amor que João está explicando, ele se entrega. Ele é maior em grau, porque agora o verdadeiro amor apareceu. Todo o amor que existe no mundo, queridos, é reflexo, é sombra desse amor perfeito que nós vemos e nós experimentamos em Cristo, como a Escritura nos diz, nós sabemos amar. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Senão você não saberia o que é amor. Agora nós temos Jesus, João está dizendo, andando entre nós, mostrando com palavras e ações e, sobretudo, na cruz, o que significa amar de verdade. O texto é claro. Antes havia escuridão. Como está num vale frio, no escuro, tentando sobreviver com o pouco que se tem. Mas agora a luz já começa a brilhar. E a Bíblia traz a imagem mais bela para isso, chamado de Cristo, o sol da justiça que raiou no leste. E é com toda essa luz que nós vivemos, e isso muda tudo. O texto diz que as trevas vão se dissipando, a verdadeira luz já brilha, e agora com Cristo nós podemos ver, podemos nos mover e podemos nos agir. Isso nos leva ao segundo ponto. Aqueles que estão na luz crescem em amor uns pelos outros. Aqueles que estão na luz, necessariamente, crescem em amor uns pelos outros. Veja como isso se desenvolve. No verso 8 ele diz, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. E no verso 9 ele aplica, aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Não é tão complicado. O que João está dizendo é direto. Ele está falando assim, quem está na luz, ama. Quem permanece na luz, cresce em amor. Por outro lado, aquele que odeia o seu irmão, ainda
está nas trevas. As trevas ainda o permeiam, ainda invadem o coração dele e ele não sabe para onde vai. João está dizendo que aquele que não ama está cego, não enxerga o caminho, não tem uma percepção correta da realidade, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O apóstolo diz que viver no ódio é permanecer naquela noite de batalha. Você até se move, mas você não sabe para onde você está indo. Você está cercado, você está limitado, você está no escuro, e o problema é que às vezes você nem percebe isso. Existe, irremediavelmente, uma transformação radical promovida por essa luz que vem do leste. Essa coisa que invade os corações, que ofusca as densas trevas e te traz visão. Porque essa luz dissipa tudo. E isso se dá por meio daquilo que nós chamamos de união com Cristo. Quando você está unido a Cristo, por diversas formas que a Bíblia nos prescreve, você está, através dele, se tornando uma nova criatura. Você conhece aquele texto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E muitas vezes a gente entende isso de forma pequena, a gente pensa, antes era velho, agora você é novo, mudou o coração e para por aí, mas não. Quando Paulo diz aquilo, ele está dizendo algo muito maior. Ele está dizendo, se você está em Cristo, você é nova criação. Você faz parte daquilo que Deus está preparando para o futuro. Deus faz algo extraordinário. É o que Paulo está explicando naquele texto. Ele pega pessoas da nova criação, pessoas de gente de uma realidade futura, e coloca no já, agora, vivendo neste mundo. Se você está em Cristo, você é alguém que pertence ao que virá, mesmo que ainda você está andando por aqui. Isso muda tudo. Porque agora você não é apenas mais alguém tentando melhorar. Você é alguém que já foi feito novo. Você é alguém de uma novo céu e nova terra, vivendo no velho céu e na velha terra. Isso precisa te libertar para amar de forma completa e real. Na outra semana, nós batemos uma tecla fundamental. No cristianismo, eu disse isso várias vezes para vocês, o veredito vem antes da performance, ou antes do desempenho. Porque, diferente de tantas outras religiões, que você precisa agir, melhorar, alcançar um padrão para ser aceito, no cristianismo não. O cristianismo é contra-intuitivo, ele é o contrário. A gente não age assim. No cristianismo, Deus, por causa de Cristo, te declara justo primeiro, Ele te aceita primeiro, Ele te chama para perto dEle, e então aí você começa a viver à luz de uma outra realidade. Isso é radical, porque nós não amamos na igreja cristã, na verdade da Escritura, para sermos aceitos. Nós amamos porque já fomos aceitos. Entenda, guarde no seu coração, você não precisa mais viver tentando impressionar a Deus com boas ações. Porque se você é de Deus, boas ações naturalmente reverberam, transparecem por você. Você não precisa amar o próximo, porque talvez Deus diga, nossa, como ele é piedoso. Você não precisa amar para impressionar os irmãos, para que digam, olha como é que ele é espiritual, como é que ele serve. Não. Deus está te libertando disso. Deus está te libertando da necessidade de performance para ser aceito. Ele diz, olha, o meu amor por você não está dependendo do seu desempenho, porque, na verdade, as suas obras são trapos. Elas não servem para nada. Ele é gracioso, queridos. O amor de Deus vem antes. E a vida de luz que você agora vive é resultado disso e não a causa disso. É fruto do amor de Deus em você. E é esse amor que nós recebemos, vem de Cristo. O amor que alcança quando nós somos difíceis, quando nós somos complicados, quando nós somos pecadores contumazes. Esse amor nos liberta para amar. Você sabe por que você pode amar pessoas difíceis? Porque você também é difícil de amar. Demais. Pense no que a Bíblia diz aos maridos, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso não é fácil. Não está dizendo para amar quando está tudo bem. Está dizendo para amar como Cristo ama a igreja, que muitas vezes, não rara às vezes, ela é rebelde, ela é impura, ela corre para longe em vez de correr para Ele. Esse é o padrão, esse é o amor. E João, no seu evangelho, registra algo muito claro sobre isso. Você agora já sabe. Vamos lá, quando eu cito um texto, você ouve e anota no rodapé da sua Bíblia. Em João 13, no evangelho de João, diz, novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele continua dizendo, olha, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Percebe como o mundo reconhece um discípulo de Cristo? Vamos lá, presta atenção. Como é que o mundo reconhece que eu sou discípulo? Pelo terno e pela gravata? Não. Não é pela performance. Não é pelo externo. É pelo amor. É pelo fato de que novas criaturas de um novo mundo estão andando segundo as leis. Perdão, criaturas que vivem num velho mundo estão andando segundo as leis de um novo mundo. Segundo regras que muitas vezes não fazem sentido nessa terra. A gente é reconhecido pelo amor que transforma e nos torna parecidos com Cristo. Porque nós andamos na luz e não nas trevas. O Senhor nos ensina algo precioso. Você nunca vai amar como Ele amou. Entenda, você nunca vai conseguir. Na mesma medida, não. Não vai. E nem na mesma perfeição. Mas o seu amor pequeno, a sua ação pequena de bondade para o próximo, quando colocada, e somente quando colocada à luz do amor de Cristo, ela se torna algo significativo. É por isso que aqueles que não têm Cristo, por melhores que sejam suas boas ações, não agradam a Deus. Não importa quantos milhões de reais doem, não importa quanto bem façam de acordo com a graça comum de Deus, não estão agradando ao Senhor, porque não vêm de Cristo. Estão sendo instrumentos de Deus, muitas vezes para abençoar o povo de Deus, mas as suas obras não louvam a Deus, porque aquilo que não é feito por fé, a Bíblia diz, é pecado. E João está sendo direto conosco. Se nós dizemos que somos da luz, que conhecemos a Deus, mas vivemos odiando como quem ama e como quem anda nas trevas, qual é o resultado disso? Mentira. João não só avisa isso. Ele escreve com todas as letras. Você diz que é de Cristo, mas não ama como Cristo amou? Mentira. Você não é de Cristo. E é simples o argumento. É o que a gente chama de silogismo, uma palavra diferente, só para você entender, algo básico. Uma vida que não cresce em amor por Deus e se revela em amor ao próximo, não entendeu o que é amor de Cristo. Essa é a verdade fundamental. Isso se conecta com aquela oração. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por que o Senhor nos ensina a orar assim? Já parou para pensar? Por que esse princípio básico tem que estar nas nossas orações? Porque se você entender o quanto foi perdoado, o tamanho do amor derramado na cruz, você não vai conseguir viver agarrado às pequenas dívidas que as pessoas têm contra você. O amor que você recebeu transforma a forma como você trata os outros. Eu conheço crentes, pessoas que se dizem de Deus, que não conversam há mais de 20 anos com seu irmão. Isso é complicado. Porque parece que a pessoa não entendeu o tamanho do perdão que ela recebeu. O amor que você recebeu transforma a forma como você trata os outros. É pelo amor que somos reconhecidos. É pelo amor que você, que luta com a segurança para a salvação, pode examinar o seu coração. Você tem crescido em amor ao próximo? Não de forma perfeita. Eu vou repetir o que eu disse no sermão anterior. Nós não estamos falando de perfeição. Nós estamos falando de um coração que tenta de forma real amar. Esse é o segundo teste de João. Ou será que você só pensa em si mesmo? Será que você é incapaz de servir, de agir em favor dos outros? Ou quando você serve é para ser visto, para receber reconhecimento? Pense numa coisa. Responda aí no seu coração. Você faria as mesmas coisas que você faz na igreja se ninguém soubesse que foi você que fez? O Senhor é muito claro. Se você diz que ama a Cristo, mas o faz por reconhecimento, ou odeia o seu irmão, você está mentindo. Não tem aqui um meio termo confortável, não é não amo, mas também não odeio, eu sou indiferente. Não, o João não está dando essa opção para a gente. Isso, irmãos, é muito confrontador. Para mim também é. Porque o que ele está dizendo é contraintuitivo, como o Evangelho é. Qualquer coisa que não seja semelhante ao de Cristo na prática é ódio. Mas como que tudo isso é possível? Como que dá para viver assim? Um pastor chamado James Boyce, ele nos ajuda a entender.
Se a verdadeira luz já está brilhando, se o caminho já foi iluminado, a única razão para alguém não caminhar em direção à luz é cegueira. Ele diz, é o que João está ensinando. Quem afirma estar na luz, mas continua nas trevas, está cego, porque se enxergasse de fato, iria em direção à luz. A nossa oração diante de um texto desse é pedir, Senhor, me ajude a enxergar. Remove as escamas dos meus olhos. Me liberta da minha cegueira. É por isso que isso é uma forma de examinar o coração. João está dizendo, se você não anda em direção à luz, refletindo a luz, é porque você ainda está com miopia espiritual. Você só está vendo de perto demais. Veja o verso 10. Aquele que diz que ama o seu irmão, mas permanece na luz, aquele que diz que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Isso pode ser entendido de duas formas. Primeiro, que é uma vida marcada não por, desprezo à palavra de Deus, mas por tentar andar conforme a palavra de Deus. De novo, não é perfeição. João já disse que todos nós pecamos. Mas é uma vida cujo padrão é caminhar com Deus. Mas, em segundo lugar, eu quero que você preste atenção, o texto está dizendo, é alguém que não vive fazendo com que os outros tropecem. Isso é forma de amor. Lembra-se o que Jesus disse sobre escandalizar os pequenos? Sobre não viver causando tropeço, sobre não viver derrubando os outros? João agora está ampliando isso também. Está dizendo que quem ama não vive sendo pedra de queda na vida do irmão. E tudo isso se conecta com a imagem da luz, porque quando a luz chega, tudo muda. Assim é a vida cristã. Cristo já veio e agora a gente aprende a andar como Ele andou. E perceba como esses testes estão conectados. Viver como Cristo e andar em amor caminham juntos. O da semana anterior e o da semana agora formam um bloco só. Uma unidade só de pensamento. Crescer em fé é se tornar parecido com Cristo e crescer ao mesmo tempo em amor. E eu insisto com vocês, não é gesto vazio. Não é abraço coletivo depois do culto. Pode até acontecer o abraço coletivo. Mas isso tem que se manifestar de forma concreta. Na vida compartilhada. Na prática diária, como a gente viu em Levítico. Uma autora chamada Nancy Pearce, num livro excelente, publicado recentemente, chamado Salvem Leonardo, ou Salvando Leonardo, ela faz uma observação muito incisiva sobre isso. Ela pergunta assim, o que acontece com as pessoas de fora, que não são cristãs, quando ouvem sermões sobre família, mas veem cristãos sem tempo para os seus próprios filhos? O que acontece com os de fora, quando se prega o evangelho, mas as relações dentro da igreja refletem o mesmo abuso de poder do mundo? Quando os cristãos vivem das mesmas mentiras que eles denunciam? O que acontece com os de fora, quando eles veem celebridades evangélicas usando as mesmas práticas desonestas da propaganda secular? E ela continua. Cristãos podem pregar apaixonadamente sobre a necessidade de uma cosmovisão bíblica, mas se não quiserem se submeter a este processo, não terão o poder necessário que essa visão bíblica os fornece. Irão desacreditar os incrédulos perante a igreja. A resposta é simples. A mensagem perde credibilidade sem uma vida transformada. Porque sem uma vida transformada, sem amor real, não tem força para proclamar aquilo que a gente sustenta. E, em vez de apontarmos para a luz, a gente vai acabar obscurecendo a própria mensagem que dizemos crer. Queridos, o alerta é sério. O alerta de Jesus é sério. A forma como o mundo reconhecerá que somos discípulos é pelo amor e por meio das manifestações concretas de amor entre nós. Então pare de pensar em amor somente como um sentimento abstrato. Ele é um sentimento, mas ele também precisa ser concreto. Esse é o velho mandamento. Amor agora revelado de forma plena em Cristo. E isso deve se tornar visível e até mesmo chocante aos olhos do mundo, como nós precisamos fazer. É isso que Deus ordena. Os descrentes desse mundo, presta atenção nisso. Os descrentes desse mundo precisam ver que esposas cristãs não têm medo de apanhar de seus maridos ou de sofrer abusos psicológicos, como se vê aí fora. Os descrentes precisam ver que maridos não sofrem com esposas manipuladoras e rixosas que transformam qualquer deslize na Terceira Guerra Mundial.
Os descrentes, os de fora, precisam ver algo diferente em nós. Precisam ver que os relacionamentos dentro dessa igreja não seguem a lógica do mundo. Que há cuidado mútuo, que há respeito, que há entrega. Os de fora precisam ver que os filhos não vivem negligenciados, que as nossas relações não são marcadas por opressão, que o ambiente entre nós não é movido por fofoca, nem por interesse próprio, mas por entrega e por serviço. Os de fora precisam ver que o amor se mostra na prática, inclusive como nós vivemos as nossas relações profissionais, comunitárias e familiares. Eles precisam ver isso. Não é uma busca egoísta, é uma busca altruísta, é uma busca que transcende. Pequenos atos de amor que isoladamente vão parecer simples, mas se tornarão grandiosos quando colocados à luz da obra de Deus. Irmãos, é imperativo você entender que isso que nós estamos fazendo aqui não é um projeto individual. Crescer em amor e se tornar parecido com Cristo não são caminhos solitários. E eu quero estender isso para um outro pensamento. Não tem como você viver isso fora da igreja. O problema é que, como bons ocidentais, individualistas que nós somos, muitas vezes a gente pensa que Deus nos chama para crescer sozinhos, mas não é assim. Tim Ellis, um outro pregador, ele observa algo muito interessante. Ele diz, olha, crescer parecido com Cristo e amar não é apenas para o nosso próprio bem, mas é para o bem dos outros. Se eu amo a igreja, eu preciso crescer em santidade pelo bem dela, e isso muda tudo. Se parecer com Cristo deixa de ser, à luz dessas verdades, um projeto individual e se torna um projeto comunitário. Eu luto contra o meu próprio coração para ajudar os meus irmãos a lutarem contra os próprios corações deles. Eu cresço não é só para eu parecer espiritual demais, mas para eu edificar o outro. A minha igreja precisa de mim, eu preciso da minha igreja. É assim que Deus planejou. O verdadeiro crente é alguém que busca andar como Cristo andou e que busca viver em comunidade como Cristo procurou viver. Ninguém está dizendo que isso é fácil, muitas vezes não é. Eu estou para dizer que na maioria das vezes não é. Que às vezes é doloroso, mas igreja é essencial. O próprio Senhor Jesus sabe disso muito bem. Ele foi traído por um dos seus, do colégio, da igreja apostólica. Mas o Evangelho nos ensina a sair de nós mesmos. Nos ensina a sermos atraídos pelo amor daquele que amou mais do que todos. Por amor daquele que na cruz removeu a barreira entre Deus e nós e agora nos fez parte da família de Deus. Você é inimigo de Deus, mas agora você é da família dele. E se você o é, aqui você já começa a viver como filho. E como uma imagem muito bela de crianças que são adotadas e aprendem a imitar o pai que lhe escolheu. Aprendem a olhar para o seu irmão mais velho, Jesus Cristo, que andou onde nós devemos andar, que foi tentado nas mesmas coisas que nós somos, mas que viveu por nós. Um pastor antigo disse algo muito belo, ele diz, olha, o reino de Deus cresce de duas formas, extensivamente como somos atraídos para ele e intensivamente quando nós nos consagramos mais profundamente a Deus. E essas duas coisas caminham juntas. Talvez essa noite você esteja dolorosamente consciente que não ama o seu próximo como deveria, como eu estou. E isso é bom, porque isso é ter consciência da palavra. Você sabe também que ninguém te ama como convém. E isso também é bom, porque a verdade é que nós somos, ao mesmo tempo, ofensores e ofendidos nessa vida. O tempo todo. Mas aqui, nesse texto, estão as boas novas. As trevas estão se dissipando. A luz já brilhou. Nós já temos a Cristo. Nós já sabemos o caminho. A gente já sabe para onde olhar quando o sol começar a nascer. Então, levante. Saia da paralisia, saia do frio, do desamor. Caminhe em amor. O sol já nasceu. Já existe luz suficiente para enxergar o caminho. Agora não é mais sobre resistir até o amanhecer, mas é sobre viver como quem já foi alcançado pela luz. Agora não é sobre resistir até o amanhecer, é sobre viver como quem já enxerga o caminho à sua frente. É viver como quem aguarda o dia que não haverá mais noite, não haverá mais escuridão e nem o sol será preciso.
porque o próprio Deus será a nossa luz para todo sempre.